nessa, nessa nova videoaula, nessa nova videoaula, nesse novo material, nessa nova videoaula, é um tema mais direcionado ao pessoal do sétimo ano, que seria a antiga sexta série. Nós vamos estar falando dos indicadores sociais do Brasil, né? Indicadores sociais é representado pelo IDH, pelas taxas de longevidade, pelas taxas de natalidade, acesso a esgoto, acesso à água tratada, acesso à educação. Esse percentual todo é que vai estar marcando o índice de desenvolvimento humano e os indicadores sociais. Eu gostaria de começar falando de uma polêmica que o Brasil vive hoje, que é a questão da reforma previdenciária, né? Primeiro, até 1960 as comunidades eram rurais e essas comunidades precisavam de muitos filhos por família. Se fossem filhas, elas precisavam casar, porque naquela época a mulher mais tomava conta da casa, mas essa família precisava dos genros para auxiliar na lavoura e estar cuidando da roça, até porque grande parte, ou quase a maior parte da agricultura era familiar. Com a industrialização, aconteceu dois fatores. Primeiro, muitas pessoas começam a procurar novos rumos nas cidades, e a própria indústria começa agora a produzir máquinas, e essas máquinas elas são inseridas no campo. Quanto mais máquina no campo, menos gente empregada, e menos gente empregada, essas pessoas vão saindo de lá. Assim, com isso, essas mulheres na cidade, elas passaram a ter menos filhos. E com menos filhos, a sociedade aos poucos vai chegando a envelhecimento. A taxa de fecundidade hoje, o dado que a gente tem é de 2010, é claro que ele está defasado. Quando o tema é de geografia, às vezes o que o professor está falando nem é mais verdade, porque a geografia ela só trabalha com dado seguro, com dado já pronto, só que os dados da sociedade eles são dinâmicos. E as mulheres no comando, aí uma controvérsia, tem até muitas mulheres defendendo a bandeira, muitas pessoas, mas embora ela seja mais da metade do total de brasileiros, ele fala em 202 milhões aqui nesse dado, só que o dado atual são 210 milhões. A mulher ainda ganha menos que o homem pela mesma função, seja ela de diretoria, seja ela de que for. A grande maioria das mulheres ganha menos que os homens pela mesma função. Mas um fator engraçado que acontece no país é uma geração de famílias que você não vai encontrar isso em nenhum outro dado, mas que eu chamo isso de homem-ema. Por que se compara isso com a ema? Porque a ema, depois do acasalamento, é o macho que cuida dos filhotes, enquanto a fêmea vai para outros lados. Na sociedade brasileira, cada vez cresce mais o número de famílias em que a mulher é quem sai para trabalhar, o homem fica em casa. É claro que isso às vezes converte em certo tipo de violência doméstica, abuso de filhos ou de enteada, violência doméstica, mas é isso que acontece. Mas com tudo isso, com todas essas coisas que acontecem no país,
cresce a expectativa de vida. Preste atenção. Brasileiros vivendo mais. A natalidade caindo, em pouco tempo nós vamos ter um país velho. Assim, a reforma da Previdência é imprescindível. O brasileiro está vivendo cada vez mais. No meu material tem aqui a expectativa de vida. É claro que também está defasada, pode estar maior. O dado que eu tenho é de 2013 aqui no meu material. É um material seguro, informação, mas ela não é mais válida agora no momento. É de 78 anos e 6 meses para mulheres e 71 anos e 6 meses para homem. E o que é a expectativa de vida? É o quanto que espera que cada criança viva a partir do dia que nasce. E hoje essa espera média no Brasil é de 78 anos para mulheres e 71 para homens. Se a expectativa média é de 78 anos, então, com 60 anos, essa pessoa ainda está muito ativa, né? Ainda está muito ativa, ainda tem força para trabalhar, e a Previdência vai passar a ter colapso, uma vez que há um mito nos interiores do país de que a aposentadoria é presente do governo, mas que na realidade a aposentadoria é uma poupança da Previdência, onde ela tira dinheiro dos trabalhadores para custear a aposentadoria local, mas que quando essas pessoas chegam na idade, é necessário que tenha outros jovens para estar fazendo essa alimentação. Países que envelheceram, alguns como a Itália e outros, já tiveram seus problemas na Previdência, e para reduzir esses problemas, eles tiveram que abrir o país para visitação, para trabalho estrangeiro, e isso acaba causando alguns problemas sociais de ordem interna, como xenofobia, violência, aculturação e outras coisas da natureza. A educação. O analfabetismo é o pior índice no IDH brasileiro. Por mais que o Brasil tenha avançado, o Brasil ainda está muito longe de alcançar o índice necessário de educação. Primeiro, por falta de formação. Segundo, pelo preconceito profissional, que no momento ser professor pode significar uma pessoa que trabalha muito por um baixo salário. Ou seja, a mesma pessoa trabalha 12 horas por dia por um salário igual, mas não quer ser professor. E a terceira coisa é a violência doméstica. Observando agora esse tempo da pandemia, onde os pais tiveram que auxiliar os filhos em casa, a gente tem visto circular na internet áudios e vídeos, e a gente que está por aqui trabalhando, às vezes recebe reclamação e até xingamentos de alguns pais, uma vez que eles entendem que é papel nosso e que o professor é que está criando o problema da pandemia para não trabalhar. Mas assim, essa violência na educação faz com que as pessoas tenham medo de ser professores. O outro problema que a educação vive no Brasil, ao meu ver, é claro que isso não é teoria, é que a educação se baseia no profissionalismo, e ela tem se baseado muito na questão de ir embora para servir ao comércio, né? Para servir ao comércio.